Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Essa minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És minha rocha, essa minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és, Senhor, essa minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Dizer sim, louvado, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada porque a tua presença ela é real neste lugar, Senhor. Obrigada, obrigada, Senhor. O que dizer diante de ti, ó Senhor. Deus, ser adorado mesmo através das nossas vidas, papai. Nós não cansamos de dizer e de cantar aleluia. Nós não cansamos de agradecer, pois tu tens sido a nossa rocha, Deus. Obrigada, obrigada por alicerçar os nossos pés no Senhor. Obrigada porque a nossa casa, ela não está construída sobre a areia, Senhor.
mas ela está construída sobre a rocha, e essa rocha se chama Jesus. Nós queremos te louvar, Senhor, pela segurança que o Senhor nos dá, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que as situações pareçam confusas humanamente falando, Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor não perde o controle de nenhuma situação. Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos por este momento. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, esse Deus maravilhoso. Quero ler 3 versos da palavra de Deus. Está no livro de Provérbios, ou melhor, estão esses 3 versos no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18, verso 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. 19, 14. Capítulo 19, verso 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Agora o capítulo 31, versículo de número 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui à frente a Neia. Eu quero orar a Deus agradecendo pela minha esposa, minha cara metade, minha namorada, minha noiva, a mãe dos meus filhos. E eu falei com ela que eu quero envelhecer ao lado dela. Quero envelhecer namorando com ela. Nós dois velhinhos namorando. Já pensou? Que coisa boa, né? Velhinho namorando. É assim, eu recomendo. Namore a sua esposa, meu irmão. Namore o seu marido, minha irmã. Coisa boa é namorar. Estamos namorando desde 84, 85, né? E cada vez mais agradável, é bom estar namorando a Néia. Então quero orar agradecendo a Deus. Ela está fazendo aniversário hoje. Segredo de Estado. Né? Se bem que eu tenho feito uma brincadeira que tem entregue ela, né? Mas segredo de Estado. Né? Ela é bem mais jovem do que eu, tá? Pra você ter uma ideia, né? Então, ela é jovem. Então vamos orar, vamos agradecer. Eu quero louvar a Deus por essa companheira, louvar a Deus por essa amiga. E ela realmente abraça aí o ministério. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, bondoso, eterno, amado Pai Celestial, quero expressar ao Senhor a minha gratidão, quero expressar ao Senhor a minha alegria, quero expressar ao Senhor o meu reconhecimento, por Maurinéia ser um presente do Senhor para a minha vida. Por Maurinéia ser um presente do Senhor para os meus filhos. Por Maurinéia ser um presente do Senhor para esta igreja. Por Maurinéia ser um presente do Senhor para os seus amigos e familiares. Obrigado porque hoje, ó Deus, no Jardim da Vida, ela está comemorando mais uma primavera. E ela continue sendo uma mulher sábia. Seja sempre uma mulher virtuosa, glorificando e exaltando o teu augusto nome. Ó Deus, que com a sabedoria do Senhor, continue, ó Deus, com o ministério de intercessão, amando a obra missionária e pregando a tua palavra com sabedoria e autoridade espiritual. Ó Deus, cobre ela com a tua graça e com o teu poder. Receba o nosso louvor e gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos ao momento de intercessão. Então aqui um pedido de oração em favor da Roberta, está com 12 anos, está com um tumor maligno na boca, e a família pede oração, só a graça de Deus. Vamos orar também pelo Sebastião, esposo da irmã Eutália. Essa semana, se Deus permitir, estaremos visitando. Ele foi acometido de um AVC. Vamos estar orando por ele, lembrando ainda do
Sebastião da Anitta, lembrando do Wilson, lembrando aí de vários irmãos e irmãs que estão aí com as lutas, né? A questão da enfermidade. Também o nosso irmão William, que teve aí uma dificuldade na sua cirurgia, ele sofreu a cirurgia da hérnia, né? E aí teve agora uma complicação, está melhor, mas vamos continuar orando por ele. São outros, também vários pedidos de oração, vamos estar orando. Você quer estar orando aqui à frente? Vem aqui à frente, vamos estar aqui orando. Se você tem algum pedido, vem aqui à frente, vamos estar apresentando ao Senhor nosso Deus. Eu vi a nossa irmã Lilian por aqui, cadê a irmã? Eu vi a irmã Lilian do Isaías, cadê? Será que eu vi demais? Ela não está? Cadê? Vem cá, irmã Lilian. Eu, para essa oração, senti de Deus que a irmã deve estar orando. Orando em favor da Roberta, com 12 anos, em favor desses irmãos que eu mencionei, e em favor desses que estão aqui à frente também. Tá ok? Graça e paz, igreja, amém? Vamos ficar de joelho, amém? Pai, santificado, Senhor, seja o teu santo nome, Pai, para todo sempre. Nós, Senhor, nos curvamos, Pai, diante de Ti, da Tua santa presença, que só Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Só Tu nos conhece, Pai. O homem pode ver a aparência, mas Tu conheces o nosso coração. Tu és o nosso Senhor, Pai, que sonda cada pensamento e cada coração. Senhor, toma nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos. Cada um que está aqui ajoelhado, Senhor, diante de Ti. Senhor, porque tem uma necessidade, porque precisam de Ti, do Teu socorro. Tu és o Senhor, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Queremos clamar a Ti, que Tu és o nosso médico, Senhor, por excelência. Tu és o nosso médico, meu Senhor, o nosso Redentor. Senhor, queremos clamar, Senhor, pelas vidas que estão enfermos, meu Senhor. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. O Deus que faz milagres, o Deus que não mudou, Senhor. Tu és o mesmo, ontem e hoje será eternamente, ó Pai. Senhor, venha visitar estas vidas, Pai, que estão enfermos. O homem pode dar sua última palavra, Senhor, que não tem mais jeito. Mas Tu és o Senhor que faz o milagre acontecer. Tu és o Deus, Senhor, que dá o último diagnóstico, ó Pai. Tu és o Senhor que cura, Pai. Basta uma palavra Tua, Senhor, um toque Teu, Senhor, para que haja vida, Pai, vida e abundância, meu Senhor. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu faz o sobrenatural, Senhor, acontecer, Pai. Senhor, vai visitando, Senhor, estas vidas, Senhor. Tu conhece cada nome, cada filho Teu, Senhor. Vai tocando, Pai. Senhor, vai repreendendo todo o mal, Senhor, toda enfermidade, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, toma nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos. Cada um que está aqui de joelho, Pai, prostrado diante de Ti, não é diante do homem, meu Senhor, mas é de um Deus que tudo pode, meu Senhor. É um Deus que dá ordem aos Teus anjos a nosso favor, Senhor, que quebra os grilhões, as barreiras, Pai, e dá, Senhor, a vitória, Senhor, para cada um dos Teus servos. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Contempla cada lágrima, meu Senhor. Contempla, Pai, cada gemido, Pai. Tu és o Deus que resolve os problemas. Tu és o Deus que abre porta onde não há porta, Senhor. Tu és o Deus que faz maravilha acontecer, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu és o nosso Deus, Pai. Em Ti nós confiamos, Senhor. Fazemos menção, Pai, do Teu santo nome, Senhor. Tu és o Deus grande, o Deus de coisas impossíveis, Pai. Venha, Senhor, em nosso favor, Senhor, nesta noite, nesse dia, Pai. Senhor, dando a vitória para a Tua serva, o Teu servo, Deus. Nós em Ti, Senhor, confiamos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, entregamos a Ti nossas vidas, Pai.
continuamente no teu altar, Senhor. Estamos aqui no teu altar, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos fazer menção, Pai, do teu santo nome nesta noite para todo sempre, ó Deus amado. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa gratidão, Senhor, que tu és fiel, Senhor, e tu és o nosso Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Hoje nós comemoramos aí o Dia das Mães. Pela manhã já houve uma homenagem às mães, né? Nós já oramos pelas mães, mas algumas mães não estiveram aqui pela manhã. Então nós queremos dar oportunidade às mães que estão aqui nessa noite, e mais uma vez, todas aquelas que são aí mamães, que venham aqui à frente, que nós vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus, né? Por essas mulheres tão valorosas, mulheres tão virtuosas, mulheres tão especiais. Então, todas as mães estão convidadas a estarem aqui na frente. A Bia também tem uma filhinha, né? Como é que é o nome da filhinha, da boneca? A Bia está aqui à frente, né? Ela está, porque é a mãe daquela bonequinha dela, né? Ok. Então nós vamos orar pelas mamães. Olha, as mamães clarinhas, mamães mais moreninhas, mamães, né, mais jovens, mamães já um pouco mais maduras. Mamães que vêm com camisetas que eu já disse que não devem ser usadas durante o culto, né? Vocês perdoem, tá? Mas tudo bem, né? Então, mas olha que coisa maravilhosa, né? Que quadro. Eu estou aqui à frente, mas o pastor está ali junto com as mães, mas uma das figuras, uma das imagens bíblicas do pastor é a figura da mãe. Vocês sabiam disso? Sim, o apóstolo Paulo diz, com dores de parto gerei filhos na fé. Então, também, a figura da mãe é uma das imagens do ministério pastoral. Como diz na minha terra, sobe aqui, ó. Tem espaço aqui, vem cá, queridas. Vocês duas aqui, ó. Como diz na minha terra, sobe para cima, né? O pessoal lá, o pessoal no Rio de Janeiro saber disso. Ok? Tá joia? Vamos estar orando? Eu vou dar esse privilégio da oração, Redney. Vem cá, Redney, orando, agradecendo aí pelas mães e pedindo que Deus esteja abençoando aí essas queridas mamães, né? Então vamos orar agradecendo aí pelas mães e pedindo que Deus abençoe as mães. Okay. Não, todas as mães, é para todas as mães que estão presentes virem. Oi? Não, eu disse que nós já oramos pela manhã, mas algumas não estavam de manhã. Então, como não estavam de manhã, nós também vamos orar à noite para aquelas que não estavam de manhã também participarem da bênção, né? Amém? Tem mais alguma mamãe que está sentada? Diz que todas estão aqui, né? Então, Redney, ora para nós, querido. Amém. Deus, como é bom fazer parte do teu povo, Senhor. E ver o privilégio que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas. Ver, Senhor, o quanto o Senhor tem sido fiel, Pai, às tuas filhas. Ver, Deus, que o Senhor conhece o coração de cada uma delas. E que o Senhor enxerga as necessidades, Papai. Saber, Deus querido, que o Senhor tem cada uma dessas vidas nas tuas mãos. E como diz a tua palavra, jamais esquecerá de nenhuma destas mulheres, que são mulheres do Senhor, porque estão gravadas nas palmas das tuas mãos, Senhor.
colocamos aqui as tuas filhas diante do Senhor mais uma vez, louvando e engrandecendo o teu nome por estas vidas, Senhor, e colocando também diante do Senhor as petições das tuas filhas, Senhor, sobre os filhos, sobre as filhas de cada uma delas, sobre aqueles, Senhor, que foram delas gerados pela graça do Senhor. Nós invocamos também a bênção do Senhor, para que se estenda também sobre a vida dos filhos e das filhas delas, Senhor, aquilo que está sobre elas, Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, conhecimento da tua palavra, que haja sabedoria sobre elas, para instruir os filhos e edificar os lares, que haja, Senhor, em nome de Jesus, conversão de coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que os lares aqui representados nessa noite sejam alcançados pelo Senhor, com salvação, Senhor, com harmonia, com paz, com perdão, com relacionamento duradouro, Senhor, firmado e alicerçado no Senhor, Deus. Nós as abençoamos em nome de Jesus e te agradecemos por estas vidas, Senhor. Que o Senhor contemple cada oração e cada coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todas. Em nome do Senhor Jesus. É tão bom servir a esse Jesus maravilhoso, né? Coisa boa. Ivanilza, vem cá, por gentileza, irmã Ivanilza. Vamos entrevistar uma mamãe aqui. Peguei uma mamãe para entrevistar. É bom ser mamãe? É bem trabalhoso, mas os filhos são herança do Senhor. E eu não me vejo sem a Gabriela e sem a Rafaela, mesmo sendo trabalhoso. Presente de Deus para a minha vida, para a vida da minha família. Como é que você definiria? Defina a mãe em uma frase e depois defina a mãe em uma palavra. Primeiro, defina a mãe em uma frase. Uma palavra, né? Agora, não, então uma frase. Acho que sem palavras. Se eu for me basear pela minha mãe, é sem palavras. Não tenho palavras para descrever a minha mãe. Presente de Deus. Aí que eu vejo como Deus é maravilhoso. Me presenteou com uma mulher como a minha mãe. Não tenho palavras para descrever a minha mãe. E a minha mãe está no céu, gente. Olha, valorize, obrigado, querida, valorize a presença da sua mamãe. Mamãe está no céu. Minha mãe está no céu. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada de ter a sua mãe do seu lado. Valorize. Ela pega no seu pé porque te ama. Ela te dá bronca porque te ama. Mamãe é um presente de Deus. Eu beijava minha mãe, abraçava minha mãe, pegava minha mãe no colo. Que eu fazia uma festa com a minha mãe. E o dia que eu sepultei minha mãe, eu vi uma coisa muito importante de um amigo. Ele falou para mim o seguinte: rapaz, a amizade que você demonstrava com a sua mãe, eu nunca consegui demonstrar. E graças a Deus por esse testemunho. Porque sempre procurei ser amigo do meu pai e amigo da minha mãe. Então assim, encha a sua mãe de beijos. E outra coisa, tem filho que na frente dos amigos, mamãe não me beija não, pai não me beija não. Tem que beijar. Vou contar um segredo aqui. Cadê o Jonathan? Cadê meu filho? Foi beber água, abençoado? Abençoado foi beber água. Eu fui à reunião lá dos professores, peçam, se ele estiver no corredor, peça para entrar, tá? E aí não é o filho do pastor não, o Jonathan. Jonathan, entre. Mas eu fui até a reunião de pais na escola e depois resolvi ir até a classe, porque a turma estava reunida em classe e os pais estavam com os professores. E aí quando eu cheguei, ele estava de costa e ele estava brincando com os colegas. E os colegas olharam e fizeram assim, ó. Aí ele tomou um susto, porque ele não tinha me visto, eu vendo ele fazendo as coisas que ele estava fazendo em classe. Mas o que ele fez? Na frente de todo mundo, ele me abraçou e me deu um beijo. E ele foi carinhoso.
Ele disse: pai, depois os colegas ficaram mexendo comigo. Mas graças a Deus, ele não tem vergonha de me beijar, de me abraçar na frente dos outros, nem a Juliana. Então assim, você querido adolescente, junior, jovem, abrace e beije seu pai na frente de quem quer que seja. É um privilégio abraçar e beijar. Eu vou até a escola, o Jonathan está na frente de todo mundo, dou-lhe um beijo na bochecha dele. É meu filho. Sabe um outro testemunho? Tive alguns professores norte-americanos no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e um missionário norte-americano, um professor de crescimento pessoal chamado Bill Weiser. E aí o Bill Weiser, ele disse uma coisa muito interessante que ele aprendeu no Brasil. Porque ele, como norte-americano, que assiste filme norte-americano, às vezes acontece aquela coisa sensacional e tal, e agora o pessoal vai se abraçar, vai pular, vai vibrar, aperta a mão. E o brasileiro não, já pula, abraça, beija, né, vibra, né? E aí o que acontece? Ele disse que foi pregar numa igreja. E aí colocou o óculos no paletó, no bolso do paletó. E aí ele foi à porta para cumprimentar a congregação, os irmãos, e qual não foi a surpresa dele? Que quando chegou um determinado irmão, extremamente carinhoso, e deu um abraço nele, ele descobriu que no Brasil não se deve usar o óculos no bolso do paletó, porque o brasileiro gosta de abraçar. Mas ele disse uma coisa interessante, que ele percebia que os amigos beijavam os pais, e aí o filho dele, também norte-americano, e lá no Rio de Janeiro, passou a beijá-lo. E ele disse para a turma: nós vamos voltar para os Estados Unidos, mas nós vamos manter essa tradição. Eu quero que o meu filho continue me beijando e me abraçando. Essa coisa de ser latino, né? O latino tem essa coisa de abraçar, de beijar. Então, não deixe de abraçar, não deixe de beijar o seu filho, a sua filha, seu pai, sua mãe. É um privilégio poder abraçar, né, aquele que você ama, beijar aquele que você ama com respeito. Amém? Chegamos ao momento dos dízimos e das ofertas, e nós vamos estar dedicando os dízimos e as ofertas ao Senhor, mas eu queria que fosse exibido um videozinho, tá? Um minutinho só, é que eu esqueci de falar com vocês, tinha um videozinho, nós já passamos um vídeo aqui, mas é interessante, para que serve o dízimo? E eu quero estimular você, seja um dizimista fiel, principalmente você que é líder na igreja. Né? Eu dei uma olhada na relação de dizimistas da igreja, tem gente exercendo liderança na igreja que não tem contribuído com a obra do Senhor. Gente, é um privilégio. Para realizar a obra do Senhor, nós precisamos dos recursos financeiros. Entregar o dízimo não é uma barganha, entregar o dízimo é fidelidade ao Senhor. Mas observa o que seu dízimo proporciona.
mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. Com cordas de amor você me amarrou. Com cordas de amor você me amarrou. Teu olhar me capturou, teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. Amém. Podes assentar? Quero convidar aqui à frente a irmã Tatiane. Ela estará orando, agradecendo os dízimos e as ofertas e pedindo ao Senhor sabedoria para empregarmos da melhor maneira possível esses dízimos e essas ofertas. Oremos. Ah, papai, como é bom louvar o teu nome, Senhor Jesus. Como é bom, Senhor, engrandecer o teu nome através do louvor, Deus. Mas, Pai, como também é bom louvar o teu nome entregando, Senhor, os nossos dízimos, Pai. Porque, Senhor, é motivo de fé, é motivo de adoração entregarmos, Senhor. Devolvemos o teu dinheiro no teu altar, ó Pai. E, Senhor, eu quero te agradecer por cada irmão meu que dizimou aqui nesta noite, Deus. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir, Senhor, por aqueles que não dizimam, Pai, por aqueles que não se incomodam, Pai, pela tua obra, Deus. Que tu possa estar confrontando os seus corações, ó Pai, porque o dinheiro não é para nós, ó Pai, é para a tua obra, Deus, é para alcançar a vida, Senhor. Então, Jesus, vem mesmo, Senhor, despertando esses corações para contribuir para a honra e glória somente do teu nome, ó Deus. Senhor, dá sabedoria àqueles que estão administrando, ó Pai, a cada um, Senhor, que coloca a mão no teu dinheiro, ó Pai, que eles possam ter sabedoria santa do teu altar, Senhor, para conduzir, Senhor, a tua casa, Senhor, conforme o teu querer, Deus. Obrigada por essa noite, aceita o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu queria deixar uma passagem da palavra do nosso Deus, ao qual o Senhor me trouxe ao coração na última vigília que nós fizemos. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos.
que fala da nossa casa, aquela que fala de casa, aquela que é edificada na areia, e fala também de uma casa que é edificada na rocha. E se encontra em Mateus 7, de 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto sobre aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto sobre aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E a pergunta que o Senhor trouxe ao meu coração e nos traz nessa noite: aonde temos edificado a nossa casa? Na areia ou na rocha? E essa palavra começa dizendo: todo aquele que escuta a minha voz e pratica aquilo que está na minha palavra é como um homem prudente. E o Senhor deixa nesta noite: se você não só lê, mas pratica aquilo que está na palavra do Senhor, você é considerado como um homem prudente. Podem vir os ventos, podem vir as chuvas, podem vir as tempestades, mas a sua casa não vai cair, porque ela está edificada na rocha, que é Cristo Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação. Pra que temer, se estou seguro em suas mãos? E se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Quem vai deter a sua força e seu poder? Ó rocha eterna, a ti eu louvarei. Refúgio seguro, em ti me abrigarei. Ao teu lado, Senhor, eu quero estar para sempre, para sempre e sempre. Ó rocha eterna, se fizeres do Senhor o teu refúgio, nenhuma dor, nenhuma praga te alcançará. Ele então enviará teus anjos pra te guardar e te guiar em todos os teus caminhos. Ó rocha eterna, a ti eu louvarei. Refúgio seguro, em ti me abrigarei. Ao teu lado, Senhor, eu quero estar para sempre, para sempre e sempre. Ó rocha eterna, a ti eu louvarei. Refúgio seguro,
sempre, sempre. Ó rocha eterna, ó rocha eterna. Coisa boa, né? Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, Lei Dourada, Lei Imperial de número 3.353, abolindo a escravatura no Brasil. Escravatura, uma página manchada em nossa história. São passados 124 anos. Liberdade é o anseio das nações. Homens e mulheres permanecem escravos ainda hoje. Escravos do poder econômico, escravos de interesses políticos, escravos de manipulação e, principalmente, escravos do pecado. A humanidade anseia por liberdade. Esse é o anseio do coração do homem, liberdade. E como declara o hino da proclamação da República e o refrão do hino 575 do cantor cristão, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Esse é o desejo, essa é a luta do ser humano. Liberdade. Desde criança, o homem deseja a liberdade. É interessante que os filhos vão crescendo e querem a liberdade. É interessante que o junior não vê a hora de chegar à adolescência, o adolescente não vê a hora de chegar a ter 18 anos de idade, porque ele acha que vai se emancipar, ele deseja a sua liberdade. Aí o sujeito se torna adulto, ele quer a sua liberdade, a sua independência financeira. O ser humano precisa de liberdade. Mas o ser humano, ele vai descobrindo ao longo da vida que ele acaba sendo prisioneiro. Ele acaba sendo escravo de alguns sistemas. E principalmente o sistema do mundo, o sistema do pecado, acaba escravizando esse ser humano que desde criança anseia por sua emancipação, desde criança anseia por sua libertação, por ter a sua liberdade. Mas na realidade, a perfeita liberdade, nós só vamos encontrar em Jesus. A perfeita liberdade, o ser humano só vai encontrar em Jesus. Há liberdade, mas em Jesus. João capítulo 8, verso 32 e verso de número 36. O Senhor Jesus, ele vai declarar: e conhecereis a verdade vos libertará. Ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está fazendo uma alusão à pessoa dele. E conhecereis a verdade que eu apresento do Pai, a verdade do Evangelho, a verdade que eu estou anunciando, e conhecereis a verdade. E ele já havia exposto essa questão de que ele, o Verbo se fez carne,
E isso, o evangelista João, ele já narra no capítulo 1, no verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra, é a verdade de Deus revelada a nós na pessoa do Senhor Jesus. Ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está apresentando a perfeita, a verdadeira libertação espiritual. E ele declara, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós temos aí esse termo, se o Filho vos libertar. A verdadeira libertação espiritual está condicionada à libertação que o Senhor Jesus concede. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que filho é esse? É o Filho de Deus, é o termo que ele usa, Filho de Deus, é o termo que ele usa para a sua vida. Se o Filho de Deus vos libertar, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade espiritual. Mas é interessante que durante o ministério do Senhor Jesus, o seu ministério aqui na face da terra foi marcado pela liberdade que ele concedeu às pessoas que o buscavam. Liberdade espiritual, sim, mas houve liberdade familiar, liberdade de enfermidades, houve liberdade emocional. O Senhor Jesus curando as pessoas de um modo geral, o Senhor Jesus promovendo uma libertação àqueles que o buscavam. Homens, mulheres, famílias, pobres, ricos, buscavam a Jesus, precisavam de uma libertação. E o Senhor Jesus concedia a libertação mediante a fé de todos aqueles que o buscavam. Mas vamos também pensar que essa liberdade que o Senhor Jesus concede é uma liberdade que deve ser exercida. É uma liberdade que deve ser exercitada com responsabilidade. O Senhor nos concede libertação, somos livres. Reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos livres. Livres do pecado, livres das garras de Satanás, mas não podemos usar essa liberdade de qualquer maneira, não podemos usar essa liberdade de qualquer forma. Nós temos essa liberdade e essa liberdade deve ser utilizada com extrema responsabilidade. Carta magna da liberdade cristã. E falando em libertação espiritual, falando em liberdade, falando em que Cristo é a perfeita liberdade, nada melhor do que abrir agora a palavra de Deus naquela que é a carta magna da liberdade cristã. Gálatas, capítulo 5, verso de número 13. E essas são as palavras do velho incansável apóstolo Paulo para os cristãos gálatas, quando ele vai dizer o seguinte, capítulo 5, verso 13. Rogo-vos, irmãos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Algumas traduções, algumas versões vão dizer o seguinte, que nós fomos chamados à liberdade, mas não devemos usar a liberdade para dar ocasião à libertinagem, às obras da carne. Não é usar a liberdade com irresponsabilidade, mas ao contrário, é usar a liberdade que Cristo nos concede, usar essa liberdade com extrema responsabilidade. Muitas pessoas hoje estão aprisionadas, espiritualmente falando, porque não souberam usar com sabedoria a liberdade concedida pelo Senhor Jesus. Usaram de forma irresponsável a liberdade que acabaram conquistando. É interessante.
quando eu realizava o evangelismo no presídio, que pessoas reconheciam a Jesus como Senhor e Salvador dentro do presídio. É interessante que eu encontrava pessoas convertidas dentro do presídio que se sentiam mais livres, mesmo estando encarceradas. Elas se sentiam mais livres do que muitas pessoas que eu atendia aqui fora. Aqui fora, pessoas gozando de liberdade, mas não sabendo aproveitar a liberdade que o Senhor concede. E pessoas que muitas vezes aqui fora se sentindo aprisionadas, escravas, encarceradas. E pessoas dentro do presídio que haviam reconhecido Jesus como Senhor e Salvador e se sentiam verdadeiramente livres. Eu dizia para essas pessoas, por mais que vocês estejam aqui encarceradas, quando vocês reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, espiritualmente falando, vocês são livres. Emocionalmente falando, vocês são livres, porque vocês têm uma liberdade, algo que é o Espírito Santo de Deus que concede a vocês. Cristo é a nossa liberdade. Cristo promove a liberdade espiritual para cada um de nós. Nós conhecemos Cristo, conhecemos a verdade, nós somos libertos pela verdade. E se o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. E seguindo as orientações do apóstolo Paulo, devemos usar essa liberdade que nós conquistamos e usar essa liberdade com responsabilidade. Usar essa liberdade com inteligência, usar essa liberdade com sabedoria. Temos usado essa liberdade que o Senhor nos concede com inteligência e com sabedoria. Temos usado essa liberdade com responsabilidade. Fantástico quando nós lemos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Abra a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, ele entendeu que a lei do Espírito de vida em Cristo opera algumas coisas na vida do homem. E ele vai dizer, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, ele vai dizer essa palavra fantástica, sensacional, maravilhosa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que coisa maravilhosa! Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, usar essa liberdade com responsabilidade. Por isso, viver com essa responsabilidade de forma sábia, glorificando o nome de Deus. Verso 3 e o verso 4. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andamos com irresponsabilidade, que não andamos com libertinagem, mas andamos com a perfeita liberdade, com a sabedoria que o Senhor nos concede. O apóstolo Paulo entendeu essa questão, que a lei do Espírito de vida em Cristo opera algumas coisas na vida do homem. A primeira questão que Paulo entendeu e que transmite nesse texto é que o Espírito de vida em Cristo Jesus liberta o homem da lei do pecado. É isso que ele diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E quando você volta aqui nesse texto de Romanos, e você volta ao capítulo 6, e você lê do verso 17 ao verso 23, você tem essa palavra do apóstolo Paulo. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado,
Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ele vai dizer para os crentes romanos: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a ênfase que ele dá no verso de número 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Viverei no pecado? Não. Viverei com a liberdade espiritual que Cristo me concedeu. Porque o espírito de vida em Cristo me liberta da lei do pecado, liberta o ser humano da lei do pecado, liberta você da lei do pecado. Somos libertos da lei do pecado. Mas é interessante que ele também vai destacar que esse espírito de vida em Cristo liberta o homem da condenação à morte espiritual. Além de eu ser libertado do pecado, eu sou libertado também da morte espiritual, da condenação à morte espiritual. É isso que ele declara aqui nesse texto, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, me livrou da lei do pecado e da morte, livrou você da lei do pecado e da morte. E aí nós observamos o Evangelho de João, capítulo 5, o verso de número 24. João capítulo 5, verso de número 24, é um texto lindo, é um texto maravilhoso, em que o Senhor Jesus vai declarar: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí eu em Cristo Jesus, eu sou liberto do pecado. Em Cristo Jesus eu sou liberto da condenação à morte espiritual. Eu ouço a palavra do Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus, eu creio naquele que enviou a Jesus, que é o próprio Deus. Aí eu não entro em juízo, eu passo do juízo, eu passo da morte, eu passo da condenação para a vida. Só que o diabo, ele trabalha incansavelmente para que eu não seja experimentando isso na minha vida. O diabo trabalha incansavelmente para que você não seja experimentando isso na sua vida. Ele deseja que você continue escravo do pecado, porque ele sabe que uma vez liberto por Deus, pelo sangue de Jesus, você vai usufruir da vida eterna e vai transmitir isso para outros. O desejo de Satanás é ver o homem escravizado pelo pecado. Mas estabeleça, eu não quero viver como escravo do pecado. Eu quero viver livre do pecado. Eu quero ser livre, servindo ao Senhor com alegria. Mas interessante também que aí ele vai dizer, nessa questão de que a lei do Espírito de vida em Cristo opera algumas coisas na vida do homem, além de libertar o homem da lei do pecado, além de me libertar do pecado, além de libertar você do pecado, além de libertar o homem da condenação à morte espiritual, além de me libertar da condenação espiritual, além de libertar você da condenação espiritual, ele guia os passos do homem comprometido com Deus. Esse espírito de vida em Cristo Jesus, ele guia os meus passos quando eu estou comprometido com Deus. Ele guia os seus passos quando você verdadeiramente está comprometido com Deus. João capítulo 8,
verso de número 12. Palavras do Mestre. Vamos aprender com o Mestre, com o Senhor Jesus. Quando nós temos essa palavra do Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu quero andar com Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero ser orientado por Jesus, eu quero ser guiado por Jesus. Eu preciso entender que a lei do Espírito de vida em Cristo liberta o homem da lei do pecado, liberta o homem da condenação à morte espiritual, guia os passos do homem comprometido com Deus. Aquele que está comprometido com Deus, ele vai andar na luz, ele não anda mais em trevas, ele não está mais escravizado pelo pecado, mas ele tem a libertação espiritual. Isso é sensacional. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a palavra de ordem do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, aos cristãos em Roma. Nessa carta, considerada a constituição da fé cristã, o apóstolo Paulo vai dizer: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois quando abrimos o coração para o Filho de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo sela a minha vida. O Espírito Santo sela a sua vida. Conforme ele, Paulo vai dizer aos cristãos em Éfeso, no capítulo de número 1, no verso 13, quando ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que significa esse selo? Esse selo significa que eu sou propriedade de Deus. Esse selo significa que você é propriedade de Deus. Esse selo significa que eu tenho a segurança de Deus. Esse selo significa que você tem a segurança de Deus. A ideia de sermos selados pelo Espírito Santo é de que nós somos propriedade de Deus. E agora nós somos protegidos por Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei da vida em Cristo nos livrou do pecado, nos livrou da morte. E aí nós fomos selados. E aí é segurança, propriedades. E se tem o selo de Deus, é inviolável. Se tem o selo de Deus, tem a proteção divina. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É interessante uma velha história que dizia de um missionário que estava num determinado local, era uma colônia inglesa, e ele precisou ausentar-se da propriedade onde ele estava ali naquela colônia inglesa, e ele ficou preocupado: será que eu posso deixar aqui a colônia, essa casa? E disseram: pode sair tranquilo, porque é o selo de que pertence à Inglaterra e de que ninguém vai entrar aqui sem autorização. Quando nós somos selados, nós somos propriedade de Deus. Demonstra que o Senhor, Ele nos protege. É a segurança, pertencemos ao Senhor. Colossenses capítulo 2, verso de número 14. Colossenses capítulo 2, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele riscou
a cédula que era contra nós. E Ele promoveu em nossas vidas a verdadeira lei áurea. Por isso nós podemos declarar: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esta é a verdadeira lei áurea. Essa é a verdadeira libertação que o homem tanto necessita, que o homem tanto precisa e que ele só vai encontrar em Cristo Jesus. Mas conforme o verso 3 aqui de Romanos capítulo 8, só encontramos a perfeita liberdade em Jesus, pois ele, tomando a forma de homem, condenou o pecado na cruz do Calvário. E diz o apóstolo Paulo: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus se fez homem, e como homem, condenou o pecado. Ele condenou o pecado na cruz do Calvário, estabelecendo ali a libertação espiritual para todos aqueles que creem no seu nome, para todos aqueles que creem no seu sacrifício e para todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. E nós passamos a ter acesso direto ao trono da graça de Deus, porque quando Jesus, ele vence o pecado, quando ele decreta a derrota do pecado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de cima a baixo e o ser humano passa a ter acesso direto ao trono da graça de Deus em nome do Senhor Jesus. Fantástico isso. E Paulo vai dizer que isso aconteceu a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. E essa é a ideia, de que nós devemos estar andando segundo o Espírito, porque agora nós somos espirituais, nós somos homens espirituais, nós somos pessoas espirituais, que não andamos mais segundo a vontade da carne, mas andamos segundo a vontade do Espírito. Essa é a ideia. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus tem livrado da lei do pecado e da morte. E conforme essa passagem, o propósito de Deus foi de chegar ao centro do pecado, esmagando poderosamente no sacrifício vicário de Jesus. Sacrifício agonizante, mas que produziu a libertação. E Cristo ressuscitou para nos dar a vida eterna. Jesus ocupou o nosso lugar, se sacrificou por todos nós, para nos libertar do poder da morte e nos dar a vida eterna. Eu encerro essa palavra compartilhando uma experiência muito, muito interessante. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, em um país comunista, um jovem cristão. Esse jovem cristão, comprometido com o Senhor Jesus, comprometido com Deus. Esse jovem cristão, ele estava em sua casa. E ele tinha um irmão que era completamente diferente dele. Era um jovem entregue ao pecado, era um jovem que fazia muitas coisas erradas. E um dia aquele jovem cristão estava em casa e esse seu irmão, com procedimento comprometido, com procedimento marginal, esse irmão chegou apavorado em casa e bateu na casa daquele irmão cristão, servo do Senhor, discípulo de Cristo, e apavorado ele pediu ajuda ao seu irmão,
e disse: meu irmão, eu acabei de fazer uma coisa terrível, eu tirei a vida de um homem. E as roupas dele, as roupas estavam todas ensanguentadas. E ele disse: se a polícia está atrás de mim, se a polícia me pegar, eu serei preso e serei executado. E aquele irmão cristão, ele pediu para que o seu irmão tirasse aquela roupa que estava completamente comprometida com o pecado e com o sangue que ele havia tirado da outra pessoa. E aquele jovem cristão tirou a sua roupa e deu para o seu irmão e vestiu as roupas do irmão criminoso. E logo a polícia chegou. E quando a polícia chegou à casa daquele servo do Senhor, e olhando para aquele jovem que estava com aquelas roupas sujas de sangue, eles não precisaram perguntar, já pegaram aquele cristão que estava com as roupas pecaminosas do seu irmão e levaram aquele jovem cristão para a prisão. E lá na prisão, aquele jovem cristão, ele foi condenado à morte. Mas ele escreveu uma carta para o seu irmão e disse para o carcereiro que só entregasse essa carta depois que ele fosse executado. E disse: entregue para o meu irmão, mas que ele só leia depois que eu for executado. Somente depois que eu pagar por esse crime. E assim aquele carcereiro fez. Aquele jovem cristão foi condenado no lugar do seu irmão, foi executado. E o carcereiro entregou a carta para o irmão daquele jovem. Ele dizia o seguinte na carta: querido irmão, foi você quem cometeu o crime. Eu sou inocente. Mas eu tomei o seu pecado. Eu tomei o seu erro sobre a minha vida. Porque eu te amo. E agora, se a polícia for atrás de você, não tem como mais prender você, porque eu já paguei pelos teus erros. Eu queria dizer isso para você, que eu fiz isso porque um dia Jesus, o Filho de Deus, completamente inocente, tomou sobre si os nossos pecados. Ele vestiu sobre si os nossos pecados sem nunca ter cometido pecado. Ele tomou sobre os seus ombros os nossos pecados e morreu inocente. E agora, quando alguém, como Satanás, quer cobrar dos servos do Senhor os pecados, não tem mais como cobrar, porque já foi pago o preço pelos pecados daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. O meu desejo é que você entregue a sua vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados, se torne um servo do Senhor, seja verdadeiramente livre e pregue esse evangelho a tantos outros que precisam de libertação espiritual e de salvação. Aquele jovem chorou copiosamente. Aquele jovem procurou as autoridades e contou o que seu irmão havia feito em seu favor. E as autoridades disseram: não há mais o que fazer. O seu irmão já pagou pelo crime que você cometeu. E ele entendeu a mensagem que o irmão havia deixado na carta. E ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E continuou o legado do seu irmão de pregar o evangelho àqueles que tanto necessitam do evangelho do Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Inocente, ele foi parar numa prisão. Inocente, ele foi açoitado por nós. Inocente, ele foi sacrificado por nós.
inocente, ele foi morto por nós. E diz a palavra de Deus, sem abrir a sua boca. E agora nós somos livres do pecado. E agora nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Valorize o sacrifício de Jesus por você. Valorize o fato de Jesus ter tomado o seu lugar na cruz do Calvário. Valorize o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado para te dar a vida eterna. Abaixe a sua cabeça. Conversa com Deus. Jesus tomou o seu lugar. Jesus tomou o meu lugar. Jesus tomou o nosso lugar. Porque nos ama. Ele se sacrificou por nós. Porque Ele nos ama. E em Cristo Jesus nós temos a libertação espiritual. Em Cristo Jesus nós podemos sentir a verdadeira paz que o Espírito Santo concede àqueles que se arrependem dos seus pecados e que conhecem o Filho de Deus como único e suficiente Salvador. Conversa com Deus. E peça, Senhor, eu quero sentir na plenitude essa liberdade espiritual que o Espírito Santo em Cristo Jesus concede aos corações dos teus servos. Como servo do Senhor, eu quero sentir na plenitude, ó Deus, essa libertação espiritual. Quero sentir, ó Deus, essa paz que só o teu Espírito Santo pode conceder através da libertação espiritual que Cristo conquistou na cruz do Calvário por todos nós. E para todos nós. Eu quero, ó Deus, sentir essa paz. Eu quero sentir essa libertação espiritual. Eu quero viver liberto do pecado, Pai. Valorizando o que o Senhor tem feito por cada um de nós. Ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor por isso. Jesus, completamente inocente, Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, morreu em nosso lugar, mas Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Querido Deus, bondoso, eterno Pai Celestial, obrigado porque um dia o Senhor Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, derramou seu sangue para nos purificar de todo o pecado, Pai. Obrigado porque Ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte e nos dando direito à condição da vida eterna. E obrigado porque, como declara o teu servo, o apóstolo Paulo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós te louvamos porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos tem liberto do pecado e da morte. E, ó Deus, que estejamos usando essa liberdade espiritual, usando com extrema responsabilidade, para o louvor da tua glória. Querido Deus, a tua paz e a tua bênção sobre todos aqueles que estão aqui nessa noite, nesse culto agora. Sobre todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor. E nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Vamos cantar? Então vamos cantar. Você pode ficar de pé? Vamos cantar, vamos louvar esse Jesus que nos libertou do pecado. Somos livres do pecado.
livres pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, em Cristo Jesus. Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. E o nosso homem velho já ficou para trás, foi crucificado o corpo do pecado, e nós morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida, cheios de gratidão, rendemos adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em ti nos alegramos. Aleluia, estamos livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça infinita, seu amor. Aleluia, aleluia, estamos livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Aleluia. Receba, Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nosso louvor e a nossa gratidão por esse culto que prestamos ao Senhor nessa noite. Ó Deus, teremos agora uma nova semana, uma semana com desafios. Ó Deus, no trabalho, na escola, na faculdade. Ó Deus, fazendo um exame médico, uma consulta, fazendo uma viagem e tantas outras atividades. Que o Senhor esteja nos orientando, nos abençoando em todas as atividades que estaremos desenvolvendo ao longo dessa semana. O Senhor nos perdoe os pecados, nos leve em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite abençoada e tranquila. Dá-nos uma semana iluminada pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E agora, Deus, que o teu grande amor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas, nós que estamos aqui reunidos, e com todo o teu povo, mundo afora espalhado, agora e para todos sempre. Amém.